E não deixe de compartilhar. Precisamos fazer com que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Vamos lá. O que tem chamado a atenção nesse processo de denúncia de mau funcionamento das máquinas com data de fabricação abaixo de 2020 é justamente o comportamento do TSE. Não está dando para entender. O tribunal deveria estar agradecendo ao Partido Liberal por ter encontrado sérias irregularidades e não partindo para o ataque como se fosse torcedor de um time que acaba de sofrer um pênalti. Se o TSE prima mesmo pela lisura, independência e avanço tecnológico de todo o processo, deveria estar batendo palmas, pois as anomalias foram identificadas. Olha só que coisa extraordinária. E agora poderão ser sanadas, ajudando futuras eleições e aprimorando cada vez mais a democracia no país. Isso não é maravilhoso? Mas o que estamos vendo é uma repulsa sem precedentes, levantando fortes suspeitas quanto à isenção das principais autoridades. Suspeitas essas que confundem a cabeça do eleitor brasileiro, fazendo com que ele acredite que a condução do processo foi feita para a vitória de um candidato escolhido. O tribunal está bufando de raiva porque os engenheiros encontraram irregularidades, pois os dados que foram apresentados não poderão ser contestados, porque foram fornecidos pelo próprio TSE. Ou seja, eles realmente estão lá. Então, de fato, houve as irregularidades técnicas das máquinas em questão, as mesmas que foram defendidas por aquele apresentador daquela emissora de televisão. Lembra disso? Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo? Mas e agora? Como fica a situação? Se isso é um jogo, como parece que tem sido desde o início, o tribunal tomou um checkmate. Não tem mais para onde fugir. O artigo 224 da Lei 4.737, de 15 de julho de 65, diz claramente que se a nulidade atingir a mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado, nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações. E o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Veja que as irregularidades foram percebidas em mais de 50% das máquinas. Só por isso já se justifica a nulidade do pleito. Mas suponhamos que o presidente do TSE ignore esse artigo. Ainda tem o primeiro parágrafo, que está bem redigido e também claro. Ele diz: se o Tribunal Regional, na área de sua competência, deixar de cumprir o disposto neste artigo, o Procurador Regional levará o fato ao conhecimento do Procurador-Geral, que providenciará junto ao Tribunal Superior para que seja marcada imediatamente uma nova eleição. Ou seja, retira-se da esfera do presidente do TSE o poder para impedir. Mas, se ainda assim a relutância for insistente, estaremos diante do segundo parágrafo da mesma lei. Ocorrendo qualquer dos casos previstos neste capítulo, o Ministério Público promoverá imediatamente a punição dos culpados. E nesse caso, se continuar havendo o desrespeito à lei, o artigo 142 deverá ser posto em prática imediatamente, como manda a Constituição para o restabelecimento da lei e da ordem. Pronto, acabou. Não tem mais para onde analisar. Se a democracia existe ainda no Brasil, por mais fino que seja o fio de esperança, as leis deverão ser respeitadas. Nós vivemos um regime de república presidencialista e não o imperialismo absoluto, onde se põe à força uma medida e se obriga a cumpri-la a qualquer custo. Não é assim. O presidente do tribunal deu um prazo de 24 horas para o PL apresentar as denúncias referentes ao primeiro turno. Caso contrário, segundo ele, iria indeferir o processo. Mas como assim? Não pode? O objeto de denúncia se refere a uma questão específica. Ninguém está trazendo para os autos o primeiro turno.
Isso seria outra questão. O tribunal não deveria associar uma coisa a outra, são duas ações independentes. Ele deveria julgar sobre a que chegou em suas mãos e não condicionar o ato a uma questão que não foi aventada. E se ele pedir os documentos das eleições de 2014, por exemplo, como vai ficar? Entendeu a questão? É a mesma coisa. O fato existe, as irregularidades aconteceram e a verdade é que o tribunal terá de dar conta desse processo. O indeferimento não é cabível, sob pena do que está previsto no artigo da lei que mencionamos agora há pouco. E lembrando que o Supremo Tribunal Federal, na defesa das urnas contra o voto impresso no Congresso Nacional, disse que a quebra do sigilo de apenas um único voto já seria inconstitucional e mais do que suficiente para se anular o resultado de um pleito inteiro. Nesse caso, de acordo com o relatório da denúncia que foi apresentada, foram cerca de 100 mil violações. Aqui fica a pergunta de sempre: por que tudo isso? Não seria mais fácil entregar os códigos-fontes, que nem são mais tão importantes assim, e contribuir para a transparência cristalina, evitando o pior que poderá acontecer? Será que a recusa em atender os pedidos de fiscalização e sofrer até prisão e humilhação é menos importante do que entregar o que está sendo pedido para apenas fiscalizar o processo democrático? Não dá para entender esses valores. Enquanto isso, a equipe de transição continua trabalhando. Está certo? Mas até quando? Pois o processo ainda não está terminado e, dependendo do andar da carruagem, é plausível dizer que a qualquer momento o senhor Geraldo Alckmin poderá voltar para casa e os 14 partidos que compõem a base de governo do presidente até então eleito também voltarão para suas origens. E nenhum cidadão com sã consciência, seja de direita ou de esquerda ideológica, poderá dizer que foi um golpe. Negativo. Tudo está acontecendo dentro das 4 linhas. E não haverá legitimidade para contestações caso o fato venha a se confirmar. Uai, seu app de vídeos curtos.